Minha família abençoada, eleita de propriedade exclusiva de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma história sobre a literatura bíblica e seus feitos. Muito obrigado pelos carinhos dos amados irmãos. Para quem entrou nesse canal de paraquedas, me chamo Christian Lima e trago, meus queridos e amados irmãos, sempre um conteúdo relacionado à literatura e seus feitos, para nossos amados irmãos se tranquilizarem na nossa geração. Vamos para a mensagem, meus queridos. Historicamente, o cristianismo é marcado pelo sacrifício em nome da fé. Desde o seu início, essa foi uma prática, meus queridos, recorrente. Quando surgiu em pleno Império Romano, os seguidores foram perseguidos, dentre outras coisas, por não reconhecerem no imperador uma figura que possuía direito divino. A primeira das grandes perseguições, meus amados, ocorreu no ano 64, no governo de Nero. Sua negativa em ceder às pressões do império ocorria porque, para eles, havia e houve apenas um representante do Senhor na terra, que seria Jesus Cristo. Essa discordância, que para o império era um problema político, acarretou a perseguição dos cristãos, meus amados, o que levou muito deles à morte. Essa fidelidade professada pelos seguidores de Jesus Cristo, que os estimulava a suportar uma violenta morte no circo do imperador, ficou conhecido como martírio. O que significa, meu amado irmão Christian, um martírio? Martírio, meus queridos, é uma pessoa que sofre perseguição e morte por defender, renunciar ou por recusar a renunciar ou ainda por recusar a defender uma causa exigida por uma força externa. Em muitos casos, o termo é atribuído a alguém que morre, seja em batalha ou por execução. Em grego significa testemunho, ou seja, eles morriam em testemunho de Jesus Cristo. No entanto, meus queridos, longe de ser uma morte sofrível, como na prática o era esse tipo de morte, não era negada pelos cristãos. Na verdade, ela era no fundo desejada. Era quase um prêmio para os cristãos serem jogados aos leões ou divertimentos pagãos dos romanos. Isso demonstrava a manutenção de sua fé em Cristo e o não reconhecimento do outro senhor, no caso o imperador. Para a tradição cristã, o martírio grego martis, testemunho, o martírio nos primórdios da igreja, desde o começo, a fé cristã foi severamente, meus amados, perseguida. Já no livro dos Atos dos Apóstolos, temos relatos das perseguições, aqueles que receberam pela fé o evangelho do único Messias, do Senhor Jesus Cristo, sobretudo movidas pelos governantes do Império Romano. No total, 10 perseguições foram impelidas pelo Estado romano, sendo encerrada em 313 com o Edito de Milão, pelos imperadores Constantino e Licínio, e que assegurou liberdade de culto à igreja em todo o império. Na época do Novo Testamento, meus queridos e amados irmãos, ocorreram 2 perseguições movidas por Roma. A primeira foi promovida pelo imperador Nero, que durou de 64, meus queridos, a 68. A segunda foi pelo imperador Domiciano, que durou de 95 a 96. Ao fim deste período, todos os apóstolos estavam mortos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, meus amados, em Roma. Simão foi crucificado em Beirute. André foi preso a uma cruz e dali pregou aos seus perseguidores até morrer.
em Patras, Filipe foi crucificado em Hierápolis, Paulo foi decapitado em Roma. Bartolomeu foi esfolado vivo em Albanópolis, Tiago foi decapitado em Jerusalém, Tadeu foi morto em Beirute, Mateus sofreu martírio ao fio da espada na Etiópia, Matias foi primeiro apedrejado e depois decapitado na Etiópia. Tiago, o menor, foi lançado de um pináculo do templo em Jerusalém e depois espancado até morrer. Tomé foi morto por lanceiros, próximo a Madras. Marcos morreu em Alexandria, depois de ser arrastado pelas ruas da cidade. Lucas, meus amados, foi enforcado numa oliveira, na Grécia. Barnabé foi apedrejado até a morte, em Salônica. João foi posto num caldeirão de óleo fervente, mas escapou da morte e foi deportado para a ilha de Patmos. Vamos, meus amados, como aconteceu esses relatos chocantes com os seguidores de Cristo na época. Esse foi, meus amados irmãos, mais um conteúdo da história bíblica e seus feitos. Que a graça de Cristo esteja com todos vocês.